Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à webinar de lançamento do livro Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da Administração, Comentários à Lei 12.232 de 2010. É um grande prazer contar com a presença ilustre do nosso querido professor Marçal Justen Filho, ao lado dos professores Caio Barsotti e Tiago Brito também. É um livro que aborda um assunto que desperta muitas discussões, mesmo depois de 10 anos da lei promulgada. Ela foi de 2010, então estamos em 2020, temos aí 10 anos já de existência da lei, e ela agora, podemos dizer assim, a partir de hoje, tem um comentário à altura da importância desse tema que atinge toda a administração direta, a administração indireta, e são 435 páginas de comentário, artigo por artigo, com referências à jurisprudência do TCU em vários dos artigos, e nós temos uma surpresa para todos os participantes desse webinar de hoje, que é justamente nessa tela aí que vocês veem, mais 10% de desconto para os participantes do webinar. Então, o preço de capa dele é R$ 150, na loja ele está por 112, e aqui para todos os participantes, R$ 97,50. Então, aproveitem esse grande desconto e essa possibilidade de ter uma obra indispensável para todos que lidam com esse assunto tão importante. Professor Marçal Justen Filho, ele dispensa apresentações, é uma grande honra para a Editora Fórum publicá-lo, e ele é professor especialista em licitações e contratos e professor do IDP em Brasília. Também participarão o professor Caio Barsotti, que é presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão SEMP, entidade de autorregulação ético-comercial da atividade publicitária. E também participará o professor Tiago Brito, que é advogado concorrencial. Então, a todos, um bom webinar, na certeza da qualidade, porque os professores entendem bastante do assunto e teremos um debate aí bastante saudável e profícuo. Uma boa noite a todos. Boa noite, é uma satisfação participar do evento. Agradeço à Editora Fórum, Luiz Cláudio e toda a sua equipe que produziram, num prazo bastante exíguo, uma belíssima edição, uma obra que é muito importante para todos nós que trabalhamos com licitação e contratos administrativos. Participam desse evento também o Caio Barsotti e o Tiago Brito. O Tiago é um especialista no assunto também, e o Caio é o presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, uma pessoa que vive no seu dia a dia o tema de contratos de publicidade, inclusive no âmbito da administração pública. E ambos, eu conversei profundamente ao longo do tempo com ambos, e essa obra, sob um certo ângulo, se tornou possível graças a muitas informações, muita troca de ideias que tivemos nós três e outras pessoas, e, portanto, o livro tem a aspiração de ser uma fonte de referências e de desenvolvimento para a solução de problemas práticos, teóricos, e que são extremamente relevantes no tocante a uma
um dos setores que é mais significativo, que apresenta uma quantidade muito grande de problemas e de dificuldades. Eu preparei, em conjunto com os meus amigos Tiago e Caio, uma ideia de alguma coisa assim para a gente poder discutir. Imagino que uma parcela grande dos nossos ouvintes, audiência, conheça mais aprofundadamente a Lei 12.232, mas, de todo modo, cabe a gente explicar do que se trata, né? A atividade de publicidade é uma atividade que se desenvolveu espontaneamente no setor privado, em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, e tem uma estrutura tradicional de autorregulação. Essa atividade passou a ser objeto de uma atuação governamental e, ao longo do tempo, surgiram problemas, dificuldades, especialmente pelas peculiaridades dos contratos e da atividade correspondente. Daí, então, foi editada a Lei 12.232, que é uma lei que o artigo 1º diz que estabelece normas gerais sobre licitações e contratações dos serviços de publicidade que são prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, e dizia a lei, então, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, e previa uma ampla aplicação. E também estabelecia, e essa é uma das questões fundamentais que a gente tem que discutir, a ideia de que as leis 4.680, que disciplina a atividade publicitária, e a lei 8.666 têm uma aplicação complementar. Então, essa é uma questão, assim, das mais relevantes, que é o ponto primeiro para a gente discutir, que é a hipótese de nós considerarmos que os grandes aspectos da Lei 12.232 foi definitivamente reconhecer que a Lei 8.666 não se aplica aos contratos e às licitações na área de publicidade. E eu queria, então, dar a oportunidade para que o Caio e que o Tiago expressassem assim sobre a sua experiência sobre o assunto, etc. Falo primeiro, Tiago? Pode falar. Então, tá bom. Ao longo do tempo, professor, o que nós identificamos é que as práticas da iniciativa privada, complementarmente à Lei 8.666, por se mostrar insuficiente para dar conta da administração do contrato de publicidade, essas práticas da iniciativa privada eram utilizadas. No entanto, essas práticas não estavam positivadas para efeitos do direito administrativo, o que gerou uma série de controvérsias, e essa lei acabou surgindo pelas mãos do relator da Comissão Parlamentar Mista dos Correios, que depois acabou sendo popularmente chamada de mensalão, justamente para tentar dar conta de sanar esses vazios legais que existiam, então, na Lei 8.666. Eu, primeiro, antes de abordar o tema, só me permito, professor, parabenizá-lo pelo lançamento da obra, dizer que estou muito contente, nós que atuamos no mercado publicitário, em ter esse lançamento desse livro, que certamente trará uma contribuição muito grande para conflitos que a gente tem, tanto teóricos, né, como a gente discute aqui um pouco, como também práticos, no dia a dia, no SEMP, nos tribunais, perante o Tribunal de Contas. Então, estou muito contente, agradeço muito estar aqui junto contigo comemorando esse lançamento. Quanto a esse primeiro ponto, eu acho que também justamente é o que explica esse nosso encontro, né? Quer dizer, tem uma peculiaridade de um setor que tem um marco próprio regulatório, tanto legal quanto de autorregulação. E é incrível que daí, então, essa lei 12.232 justamente veio e não ignorou essa realidade normativa que existia anteriormente, né? Então, ela simultaneamente diz que a lei 8.666 não se aplica e destaca que uma lei de 65, que é a lei número 4.680, se aplica, né? Então, ela expressamente faz menção, faz remissão a essa lei federal,
uma lei muito importante no Brasil, porque ela estabelece assim, marcos básicos do mercado publicitário, da atuação publicitária, e a gente vai ver ao longo aqui desse webinar que vários conceitos foram incorporados, né? Então, esse primeiro artigo já anuncia esse casamento, de certa forma, entre a legislação, o olhar estatal da administração e essa incorporação de práticas da iniciativa privada. E daí, então, essa lei, a 4.680, que é uma lei, até que é uma lei, assim, de um outro mundo, de um outro momento de experiência, mas é uma lei que continua em vigor, que é uma lei muito peculiar, porque ela se preocupa, disciplina especificamente, a atividade de publicidade, e ela, então, o artigo 4º da lei diz: os serviços de publicidade previstos nesta lei serão contratados em agência de propaganda, cujas atividades sejam disciplinadas pela lei 4.680, essa aí eu estou lendo, essa é a lei 12232, perdão. E que são disciplinadas pela lei 4.680, 18 de julho de 65, e que tem obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento. E faz uma expressa referência daí ao Conselho Executivo das Normas Padrão, sempre. E o Conselho Executivo das Normas Padrão é uma entidade de autorregulação. O Caio Barsotti é o atual presidente do Conselho Executivo, e que se reporta a um momento histórico dentro da evolução da atividade de publicidade e propaganda no Brasil, que envolveu a ideia da autorregulação, a ideia de que os veículos de divulgação e os demais segmentos envolvidos nessa atividade de publicidade tinham uma competência peculiar, diferenciada, para disciplinar a atividade de publicidade. Então, foi criado o Conselho Executivo das Normas Padrão pelos setores da sociedade relacionados, na época, 12, é isso, Caio? 12 entidades das mais diversas representatividades, e que veio a ser reconhecido formalmente por diversos atos normativos como sendo o órgão encarregado de disciplinar o assunto. Então, existem as normas padrão, que são uma consolidação da autorregulação do setor de atividades de publicidade, e que tem um órgão de gestor, que é o Conselho Executivo, e esse Conselho Executivo, então, vai mantendo atualizado e recebendo todos os pleitos dos diversos setores especializados, e isso propicia uma atualidade e uma adequação da regulação que não poderia ser atingido por outra via, pela via de uma lei ou de um regulamento feito pelo Estado, etc. E o artigo 9º do Decreto 6.655, que disciplina a atividade, expressamente diz que as ações de publicidade do Poder Executivo Federal são executadas por intermédio de agências de propaganda, com exceção da publicidade legal veiculada nos órgãos oficiais da União, dos Estados e do Distrito Federal. E então nós temos as normas padrão, que disciplinam a atividade, e temos o reconhecimento tanto do SEM como da obrigatoriedade da prestação das atividades por meio de agência de publicidade. Então, essa é uma questão que a gente vai esmiuçar para frente. Eu queria ouvir a palavra também do Tiago e do Caio sobre o assunto, tanto ao SEM quanto a questão da participação das agências de publicidade. Antes de mais nada, espera um pouquinho. Antes de mais nada, eu preciso tornar público o que eu disse, em particular, antes de começarmos esse webinar, da satisfação que é não só de participar desse lançamento, mas também de conhecer o livro, né? Então, eu queria só tornar público para todos que estão participando, que momentos antes da gente começar, eu já tinha feito meus agradecimentos e meu reconhecimento a esse trabalho intenso que o professor teve ao se debruçar e comentar a Lei 12.232. Tiago, por favor. Não, acho que aqui, né, só um aspecto também até meio histórico, que é isso. O SEM surge em 98, e aí trazer aqui a lembrança do meu professor querido também, meu sócio, meu chefe, meu orientador, que é o professor Tércio Sampaio Ferraz, que acompanhou o nascimento do SEM. Então, ele surge como esse movimento
do setor privado, né, representantes de agências, anunciantes e veículos, em criar essa autorregulação, criar o SEMP, mas aí, depois de alguns anos, em 2002, ele é acolhido por meio de um decreto, né, ele é reconhecido, porque são feitas menções expressas às normas padrão da atividade publicitária, mas aí, com a Lei 12.232, tem um reconhecimento, daí sim, legal, e mais do que isso, né, prevê-se que, para licitações, as agências que participarão das licitações precisam ter um certificado de qualificação técnica que é fornecido por essa entidade de autorregulação privada. A legislação até prevê justamente que não é algo que só o SEMP poderá fazer, se tiver uma outra entidade com as mesmas características também, obviamente, poderá conceder. No momento atual, apenas existe o SEMP, porque o importante aqui nesse ambiente de autorregulação parece que você tenha representatividade dos interesses diversos, né? Então, você consegue ter um ambiente de autorregulação efetivo na medida em que você tem mecanismos, procedimentos para lidar com essas divergências e conseguir ter discussões, debates, evoluções de acordo com o mercado, com mais rapidez do que eventualmente o legislativo, com mais conhecimento técnico especializado do que eventualmente o legislativo, mas sempre tem esse lado da legitimidade, né, de você ter representantes dos agentes envolvidos. E isso, de certa forma, né, o legislador reconhece, falando do SEMP, falando do certificado e falando desse tripé, falando, olha, o SEMP tem veículos, anunciantes e agências. Então, ele está legitimado, né, nesse lugar. O interessante dessa Lei 4680, professor, embora ela, como o senhor disse, ela pertence a um outro mundo, né? Tamanhas as evoluções tecnológicas que nós vivemos nesses últimos 55, 56 anos, ela é uma lei que ela organizou, né, ela contribuiu enormemente para a organização de todo um arranjo econômico que reúne milhares de organizações, milhares de empresas e que serve também ao momento institucional da administração pública e das suas necessidades de publicidade. E é uma lei que o parlamento entendeu, reconheceu, e daí ter sido sancionada juntamente com essa lei 12.232 como atualizada. E ela continua para nós sendo uma enorme e importante bússola para a organização do mercado. E é uma coisa assim, extremamente curiosa imaginar que pilares que foram lançados há 55 anos atrás resistem a todas essas inovações tecnológicas, ao surgimento de outras empresas que atuam no mercado publicitário, que, diga-se de passagem, tem um nível de competitividade enorme e de transparência idem, e mesmo assim a lei se faz ainda contemporânea. Então, isso é algo bastante interessante até de ser estudado, imagino eu, do ponto de vista do direito. E uma das coisas que, para não deixar de ser polêmico, a gente não ficar só com considerações genéricas, eu vou direto a um dos pontos, que é um dos pontos talvez mais polêmicos da atualidade, que é a Instrução Normativa 4/2018 do SECOM, que contemplou uma figura chamada comunicação corporativa, que passou a ter uma importância extremamente relevante, porque se refere ao contato dos órgãos governamentais, basicamente por meio da internet, né, por todas essas mídias sociais, etc. Essa figura não estava prevista formalmente, não está prevista formalmente nem na lei, nem em regulamento, e com a previsão de que qualquer um pode ser contratado para essa atividade. E o livro diz que isso é inválido e ilegal, mas tem sido praticado. Inclusive, o mais surreal é que a Lei 12.232 tem sido utilizada como fundamento para isso. O procedimento licitatório adotado é o procedimento licitatório da Lei 12.232, que diz que toda atividade de publicidade deve ser contratada obrigatoriamente mediante uma agência de publicidade. E a questão aqui vai muito mais longe, a gente não pode entrar nesse assunto que é muito peculiar, vai muito mais longe do que uma disputa sobre agência de publicidade ou não, porque a gente tem hoje uma discussão extremamente séria sobre mídia social que envolve uma temática que escapa largamente desse nosso webinar, mas nós temos de ter uma grande cautela com o assunto. E, para quem não viu ainda, eu sugiro que veja um documentário que está no Netflix, que se chama O Dilema das Redes.
vale a pena rever e ficar muito preocupado. Então, esse todo é um tema que a gente vai deixar para trás, eu imagino, porque não é o caso de discutir isso agora. A lei tem muitos outros pontos para a gente tratar, né? Então, de todo modo, há essa ideia do SEMP como um núcleo de autorregulação, e estão aí os fundamentos básicos da disciplina do SEMP e dos diversos dispositivos, inclusive formalmente reconhecendo a figura do SEMP. A gente tem uma questão outra para a gente poder tratar de vários temas, que é a questão da remuneração. E daí eu gostaria que o Caio explicasse mais, talvez, mais do que qualquer outra pessoa. Ele, o Tiago, tem condição de falar da remuneração. Existe uma autonomia do setor privado para a disciplina da remuneração, mas um dos temas fundamentais é o chamado desconto padrão, que, em primeiro lugar, tem um problema terminológico. Melhor teria sido que fosse chamado de outra coisa para evitar algum problema semântico. Mas, enfim, vamos passar para o desconto padrão aí. Sem dúvida. Bom, basicamente, trata-se de compreender como é que funciona a formação de receita de uma agência de publicidade, que tanto faz atenda a um cliente público ou um cliente privado. A Lei 4680, ela contribuiu para a constituição de um modelo de negócios que faz com que a agência seja simultaneamente remunerada tanto pelo anunciante, de quem ela é de fato contratada e presta o serviço, como também pelos veículos de comunicação quando há o exercício do investimento em mídia. Então, quando há um investimento em mídia, ocorre o desconto padrão. E esse desconto padrão ele está estabelecido nas normas, ele também está referenciado no decreto 57.690, por meio da emenda do decreto 4563 de 2002. E, então, essa disciplina funciona dessa maneira. As normas, elas prevêem a possibilidade de um incentivo ao anunciante em razão do volume de investimentos que esse anunciante faça ao longo de um ano. E isso também está previsto no decreto que regula a contratação da agência pelo governo, de tal maneira que os governos também fazem jus a esse benefício. Então, eu recomendaria, eu sugeriria, assim como o senhor acabou de fazer com o documentário, que de fato é muito bom e nos chama muito a atenção, o Dilema das Redes, que também as pessoas que estão participando desse evento conheçam também o site do SEMP, é semp.com.br, porque lá vão encontrar 3 audiovisuais que dão uma visão bastante abrangente e simplificada de como funciona todo esse processo de remuneração de uma agência de publicidade, atuando simultaneamente para o anunciante e para o veículo de comunicação. Aqui só eu destacaria sempre a questão, parece ser olhar as peculiaridades do setor publicitário como um serviço diferente, né? Então, para efeitos da licitação, você contrata uma agência sem saber exatamente quais as demandas que ela vai ter que atender. Você não sabe tudo que vai ser demandado depois de ter a sua agência de propaganda. É diferente de contratar uma obra, né, ou algum outro tipo de licitação que você já sabe qual é o objeto. A mesma questão aqui também na remuneração. Essa remuneração historicamente surgiu, inclusive fora do país, uma remuneração em que os 2 elos participam, tanto os veículos quanto o anunciante, porque se entendeu que a agência estava ali no meio e prestava serviço, de certa forma, para os dois, como o Caio colocou. E se a gente deixasse o mercado totalmente se orientando apenas por preço, por exemplo, você poderia ter uma deterioração da qualidade que prejudicaria, eventualmente, o veículo, né? Se você está assistindo um programa e vem uma propaganda muito ruim, você muda de canal, você sai, né? Você deixa de ser audiência. Então, o legislador pensou, essa remuneração da agência, eu tenho que ter um híbrido.
quem paga, evidentemente, o recurso vem do anunciante, mas quem fixa o percentual é o veículo. Isso previu o legislador, e daí, dentro dessa previsão legal, de maneira harmônica, complementar, a autorregulação fixou um percentual padrão, que é esse percentual de 20% das agências, que é histórico. E daí tem variações, enfim, não dá para a gente entrar, talvez, nesse webinar em todos esses detalhamentos. Mas o curioso aqui, novamente, também, é como o legislador, em 2010, novamente integra esse regime, incorpora esse regime, porque expressamente usa o termo desconto padrão, que só existe na autorregulação. Tem mais um aspecto, se você me permitir comentar, professor, que é o seguinte: a atividade de publicidade exercida por uma agência, e isso também está previsto na lei, a lei concebeu que a agência de publicidade é aquela que cuida, que opera todas as expertises da atividade publicitária, que nós chamamos comumente de full service, que é a agência que reúne todas as tarefas de uma agência de publicidade no mesmo ambiente. E isso foi feito dessa maneira porque a atividade de publicidade ela só existe plenamente com uso intensivo de técnica, com uso intensivo de pesquisas, e essas informações interessam simultaneamente ao anunciante e ao veículo, por razões como essas que o Dr. Tiago acabou de levantar. Só um pequeno reparo. Muito obrigado. Sim. A ideia, portanto, é de que a remuneração da agência é uma remuneração que segue da agência que é contratada pela administração pública, segue o mesmo modelo da remuneração que é praticada no âmbito privado. Ou seja, não existe diferença quanto a isso e, eventualmente, inclusive, em virtude do procedimento licitatório, até acaba sendo achatada a remuneração. Esse é um dos problemas sérios que a gente verifica em todos os tipos de licitação, que é um eventual achatamento da remuneração do particular, em virtude da dificuldade de avaliação de diversas circunstâncias. Mas, de todo modo, o fundamental é observar que uma agência que é contratada pelo poder público não tem um esquema de remuneração diferenciado ou preferencial em face da iniciativa privada. Ela é acolhida o mesmo modelo da iniciativa privada. Por outro lado, um dos temas que tem causado bastante discussão é a amplitude dos serviços de publicidade, mas mais especificamente da licitação disciplinada pela Lei 12.232. A questão toda é a seguinte: a licitação da Lei 12.232 para o serviço de publicidade, ela segue um modelo que não tem paralelo com nenhum outro tipo de licitação que mesmo as pessoas acostumadas com licitação possam imaginar. É muito diferente. É uma licitação basicamente de técnica e preço, mas é muito diferente. E a preocupação do legislador foi evitar que, por meio da licitação diferenciada, fosse ampliado o âmbito, o campo de contratos, para abranger não apenas a próprio serviço de publicidade, mas uma quantidade infinda de outras atividades que são complementares ou são acessórias, ou são eventualmente úteis, ou são eventualmente totalmente impertinentes. Por isso, a ideia do artigo 2º é definir o que é serviço de publicidade para fins de licitação e autorizar a contratação dos chamados serviços especializados dentro do mesmo procedimento licitatório. Outros serviços podem ser contratados? Podem, mas não com base no procedimento licitatório diferenciado da Lei 12.232. Ou seja, a ideia é evitar que o procedimento da Lei 12.232 seja utilizado como uma espécie de desvio de função para abranger outros tipos de contratos. O que está em jogo aí, me parece, professor, é evitar a existência dos chamados contrato guarda-chuva, né? Onde você contrata, isso aconteceu muitas vezes no passado, a agência era contratada e por meio da agência se contratava assessoria de imprensa, pesquisas alheias à atividade de publicidade, eventos, enfim. Então, isso é algo assim, do meu ponto de vista, bastante interessante que essa lei trouxe, foi de separar, de segmentar mesmo quais são os serviços que podem ser realizados e contratados por meio de uma agência de publicidade licitada e contratada. Eu destacaria, quanto a esse tema,
dois aspectos somente, né? Um primeiro, que o artigo 2º traz também aí uma incorporação do modelo brasileiro, porque ele define serviço de publicidade e fala que é um serviço integrado. Porque em outros países, às vezes, você tem separação da atividade de uma agência, né? Você tem uma separação, às vezes, entre quem faz o papel criativo e quem faz a compra de mídia. No Brasil, o legislador homenageou, priorizou o modelo da agência full service, né? Então, a agência faz todo o serviço publicitário. E o legislador, aqui no artigo 2º, ele define isso e inclui, dentre o serviço publicitário, a intermediação e a supervisão do serviço de terceiros, mas a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, porque a agência contratada que depois vai lá com autorização prévia do anunciante e contrata os veículos onde vai ser exibida aquela propaganda. Um pouco também esperado pelo que o senhor disse de trazer alguns temas polêmicos, né? Esse artigo tem gerado muita discussão hoje, porque ele prevê expressamente quais são os potenciais serviços complementares e muita discussão tem ocorrido por conta do inciso 3º do parágrafo 1º, que fala na criação e no desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias. Existem casos e discussões do que seria esse formas inovadoras de comunicação publicitária e uma grande discussão, porque existem as plataformas hoje na internet que muitas vezes, né, em sua maioria, não se aceitam ser consideradas veículos, apesar de venderem espaços publicitários, né? Então, você compra publicidade, assim como os demais veículos, mas eles não se qualificam como veículos, eles se qualificam como plataformas. E daí isso tem gerado uma discussão, porque então eles não entram como veículos com a remuneração prevista na lei, que é a da fixação da remuneração por agências, e existem administrações que estão pagando para as agências para elas poderem contratar esses veículos que não se aceitam como veículos, essas plataformas. E isso, com certeza, vai ser um tema que que os administrativistas vão ter que enfrentar, e os tribunais, porque talvez se esteja criando aí justamente um regime diferenciado. Você tem veículos que seguem a Lei 4680 e a administração, por exemplo, tem o preço 100 para anunciar numa televisão, ou numa revista, ou num jornal, e, na verdade, esse preço vai virar 95 para a administração, e ali já está incluída a remuneração da agência, e tem situações que estão sendo criadas em que a administração tem o preço 100 da mídia ou da veiculação, mas, além disso, ela está colocando percentuais para remunerar a agência. Então, certamente, aí vai ter discussão se isso fere legalidade, né, economicidade e tudo mais. É um tema polêmico que o livro talvez ajude a ser enfrentado. A gente tem, enfim, uma série de desafios que decorrem dessas novas alternativas de veículos de divulgação e de comunicação, que tecnologias disruptivas que vão produzir o choque com os modelos clássicos e tradicionais. Bom, eu acho que a gente pode passar a fazer algumas considerações relativamente ao procedimento licitatório. Como eu disse, o procedimento licitatório é muito peculiar. Ele não se submete ao modelo da Lei 8666 e existe uma previsão da incorporação dos modelos privados e práticas difundidas no setor privado, ainda que haja uma expressa referência que algumas das exigências da Lei 8666 sejam aplicadas. Por exemplo, no tocante ao edital. Mas isso é aplicado porque expressamente a lei diz, olha, o artigo 40 da Lei 8666 será aplicado, com algumas exceções, e algumas questões, por exemplo, a proposta de preço conterá requisitos representativos das formas de remuneração vigentes no mercado. E daí tem uma figura que é o plano de comunicação publicitária, que talvez seja muito próximo a uma proposta, em que o sujeito, uma proposta técnica, em que o licitante concebe um modelo específico, mais genérico ao mesmo tempo, de uma concepção que ele vai desenvolver relativamente à atividade de publicidade. Eu acho que o Caio e o Thiago podem falar muito melhor do que eu sobre o plano de comunicação publicitária, porque, de fato, é algo muito peculiar.
Sem dúvida é. E como o Thiago já comentou, e eu também comentei, do uso intensivo da técnica e tudo mais, não é possível, por mais que você planeje uma atividade, que você consiga conceber previamente todas as necessidades de comunicação que você vai ter ao longo do tempo, né? Então, embora nós tenhamos recebido notícias do mundo e tal a respeito da pandemia, seguramente esse assunto da pandemia não estava em nenhuma das licitações que foram realizadas por todos os órgãos que existem no nosso país. Então, a agência de publicidade ela tem que ser contratada pela sua capacidade de responder ao que nós chamamos de briefing, ou seja, o conjunto de informações que identificam e tornam claro quais são os desafios de comunicação daquele determinado órgão, para que então ela possa desenvolver toda a atividade publicitária inerente a responder a esse específico desafio. Então, o momento da licitação é um momento que ele é um momento de podemos talvez chamar de laboratorial, onde a agência tem uma oportunidade objetiva, mas simulada do que ela é capaz de fazer para responder a um determinado desafio. E também para fazer a análise dessa proposta, são necessários pessoas e administradores, enfim, com essa competência, capazes de analisar e de pontuar cada um dos aspectos que são previstos na apresentação dessa proposta. Então, realmente é algo muito, muito diferencial do que qualquer outro tipo de licitação. E são sempre muito concorridas, né? Qualquer licitação, em qualquer lugar desse país, sempre tem muitas agências participando, e isso, obviamente, é muito bom, é muito saudável, muito salutar para o administrador que tem que fazer a escolha no final do dia de qual agência será contratada. Eu acho que isso ilustra um pouco para quem não convive um pouco com o ambiente publicitário, das dificuldades que existem, de como é difícil mesmo analisar e também para as agências de preparar essa proposição. Tem acho que um aspecto que também, né, cabe destacar daí, que é um aspecto até relacionado a essa área que eu atuo do direito concorrencial, que esse modelo também busca, por exemplo, a questão da remuneração e avaliação por técnica ou técnica e preço, busca propiciar também que agências menores ou agências entrantes também possam concorrer em condições de igualdade com agências maiores, né? A ideia aqui é um pouco que, na medida em que você tem uma remuneração que tem a previsão legal no que se refere à parte de mídia e tem também a previsão da autorregulação, que você possa ter o anunciante escolhendo a agência que ele entende mais capacitada tecnicamente para atender às suas demandas. Independente se é uma agência que tem anos de trajetória ou, eventualmente, uma agência nova que vai poder receber uma remuneração que possibilite ela concorrer e, eventualmente, vencer uma licitação. Né? Porque num padrão anterior, ou como em outros mercados, é claro que a agência maior, que tem muitos mais contratos, conseguiria, eventualmente, se fosse olhar só preço, eventualmente ter preços mais agressivos que impediriam a entrada de novos concorrentes. Nesse modelo, busca-se também que haja uma convivência, um ecossistema de agências de diferentes tamanhos, diferentes portes, que é o que existe no Brasil. Você tem milhares de agências em todas as regiões, em todas as cidades, com especializações diferentes e concorrendo, porque, de fato, a gente muitas vezes olha as licitações da União, mas a gente tem contratação de serviços de publicidade na União, nos estados e nos municípios, né? Tanto que a lei se aplica também em todas as esferas. Em todas as esferas você tem agências de propaganda sendo contratadas. Thiago, uma das peculiaridades que a gente só para apontar com a comparação para quem tem conhecimento de
licitação, uma das características desse plano de comunicação publicitária é que, ao invés de ser uma proposta específica da execução de um serviço determinado com base, digamos, obra de engenharia, você tem um projeto básico, o sujeito se compromete a executar. O que se avalia é a capacidade e a qualificação do licitante de produzir ideias novas, criativas, atender e desempenhar a solução. Ou seja, sob um certo ângulo, não se trata de avaliar uma proposta objetivamente considerada, mas considerar a proposta objetivamente considerada concomitantemente com a demonstração da qualificação do sujeito para executar bem um objeto. Ou seja, isto é algo que tem uma inovação em face do modelo geral de licitação no Brasil, porque normalmente você diz assim, olha, eu quero saber dos requisitos de habilitação, depois que eu sei os requisitos de habilitação, eu ignoro se o sujeito tem capacidade ou não tem, eu quero saber qual é a proposta dele e qual é o menor preço. Então, isto não acontece no âmbito do serviço de publicidade. Talvez por isso até, professor, talvez até por isso que os documentos de habilitação necessários só são solicitados após a escolha técnica da agência. É a última fase do processo, quando nos outros casos é a primeira fase, né? E a outra questão é que o plano de comunicação publicitária é avaliado com total anonimato. Ou seja, uma das regras fundamentais que dão identificação à licitação não é possível identificar a autoria do plano de comunicação publicitária. Ele é julgado em absoluto sigilo se por qualquer momento, qualquer motivo, houver alguma indicação que permita saber, externa ou externamente, qual é a autoria, de quem é a autoria daquele plano de comunicação publicitária, a proposta deve ser desclassificada. E, eventualmente, poder acarretar a nulidade da licitação. Ou seja, a avaliação do plano de comunicação publicitária se faz sem tomar em mente a identidade do seu autor. O que ou seja, está sendo um modelo muito diferente daquele que a gente está acostumado. E uma outra questão que é fundamental, é que esta, sim, talvez o desafio mais premente a ser enfrentado atualmente, é que o contrato de publicidade é um contrato de administração contratada. Ou seja, para os que não têm conhecimento mais aprofundado, tradicionalmente se admitia, antes da Lei 8666, um regime de execução que era a administração contratada, em que o particular era remunerado mediante uma comissão calculada sobre o montante das despesas realizadas para a execução do objeto. E, portanto, ele eventualmente era reembolsado dessas despesas, eventualmente a administração pagava diretamente ao terceiro e pagava ao particular uma taxa calculada sobre o valor do total dos desembolsos. Esse modelo foi objeto de veto na Lei 8666 e gerou uma dificuldade porque, no âmbito dos particulares, no âmbito da iniciativa privada, o contrato de serviço de publicidade é um contrato de administração contratada. E foi incorporado com esse modelo na Lei 12.232, e nós temos uma dificuldade enorme do TCU a aceitar a administração contratada, embora prevista claramente na Lei 12.232, o TCU continua a pensar o serviço de publicidade como se fosse uma espécie de empreitada, ou de empreitada integral, em que há um valor a ser pago, o que não corresponde nem mesmo minimamente àquilo que você possa extrair da lei. Acho que talvez esse seja, de fato, o grande tema, né? O grande desafio, depois de todos esses aspectos, que é essa questão da configuração mesmo contratual, né? Porque a agência acaba sendo um elo, como a gente colocou, de contratação de terceiros. Então, ela contrata pesquisa, ela contrata fornecedor, uma produtora, né? A agência cria a propaganda, mas aí na hora de fazer a propaganda, quem vai fazer o filme ou eventualmente alguma parte gráfica vai ser um terceiro contratado pela agência. E como que isso se dá se o anunciante, né, o poder público não vai licitar esse terceiro? Mas é muito curioso, de fato, que daí a legislação previu
um caminho para lidar com isso, né? Que é o cadastro dos fornecedores. Então, precisa ter um cadastro desses fornecedores que poderão ser contratados pela agência, precisam ser apresentados 3 orçamentos para o anunciante, né? Poder ter essa escolha de qual será esse fornecedor contratado. E também nessa discussão é que se insere um pouco aquele tema polêmico que a gente colocou no começo, das formas inovadoras e das plataformas, porque se eles são considerados fornecedores especializados, é um jeito de contratação. Se são veículos, é um outro jeito de contratação, que é um pouco isso que está previsto aí na tela, no artigo 14, que está falando especificamente dos fornecedores, que seriam esses cadastrados, né? Então, se as plataformas fossem consideradas nas formas inovadoras, fornecedores deveriam seguir o regime do artigo 14, em princípio, ou a previsão do artigo 15, que daí é bem ligada a veículos, e daí porque também os veículos, né, não é o anunciante que contrata, não é o poder público que contrata, vou licitar para anunciar na televisão X, Y ou Z, ou no jornal. Não, é a agência que vai fazer um plano de mídia e vai submeter esse plano de mídia para o anunciante público aprovar, né? E poderão, obviamente, discutir tudo mais. Mas, para efeitos de controle, o legislador prevê que, olha, os custos, e aí o artigo 15, os custos e despesas de veiculação deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, da sua tabela de preço, da descrição dos descontos negociados, do relatório de checagem de veiculação, os pedidos de inserção, né, todos os mecanismos que o legislador previu para o administrador público poder controlar a agência nesse regime de administração contratada, seja no que se refere aos veículos, e daí tem um regime próprio, seja no que se refere aos fornecedores terceiros, né? Fornecedores externos, esses fornecedores especializados. De tal maneira, né, Tiago, que a criatividade que deveria estar só na agência, ela está agraçando pelo serviço público na criação de uma terceira modalidade de contratação simplesmente não prevista, o que fere, me parece, frontalmente os princípios do direito administrativo, né, professor? Perfeito. A gente tem, portanto, diversos temas aí controversos, e um deles por exemplo, o TCU entende que alguns desses serviços devem ser contratados, devem ser pagos, somente podem ser pagos à agência. Então, tem que pagar a agência, só que a agência, na verdade, não é parte, ela não é contratante propriamente do serviço, e ela recebe o valor para daí ela pagar para o terceiro, quando, na verdade, existe um vínculo direto entre o terceiro e o cliente, no caso da administração pública. Mas e daí qual é a diferença? A diferença é que você tem um custo tributário e um desperdício de dinheiro absurdo, porque o dinheiro que entra na agência é tributado e quando ele sai para o particular, ele é tributado de novo. E daí, isto significa um desperdício de recursos e não é nenhuma fraude tributária, porque simplesmente não há vínculo jurídico entre a agência e esse terceiro. Portanto, a administração vai pagar diretamente ao terceiro e o que o TCU tem dito em alguns casos, mas tinha que fazer licitação daí. Mas, na verdade, não tem o menor sentido você imaginar que um plano de comunicação que vai envolver diversos terceiros possa estar subordinado a algum tipo de licitação, simplesmente porque o faturamento vai sair diretamente do poder público, do cliente. Esse é um problema muito sério que tem acontecido, especialmente na administração indireta, porque a elevação de custos na administração indireta acaba gerando uma ineficiência e um problema de competição com outros agentes privados que não tem nenhum problema em seguir essa autorregulação e que adotam o modelo do pagamento direto da administração contratada. Então, em muitos casos, a administração indireta acaba sendo obrigada a pagar um preço mais elevado, com custo tributário desnecessário, simplesmente por causa da formalidade. Então, nós estamos dentro dessa situação. E a outra questão é que, efetivamente, nós estamos aí, subitamente, nos deparando com essas soluções decorrentes das mídias sociais que acabam sendo contratadas, ou outras soluções semelhantes, acabam sendo contratadas para uma função
que é uma função extremamente relevante da parte delas e que vai envolver uma fuga à disciplina prevista na lei, e elas simplesmente vão impor as suas condições e a administração pública vai acabar seguindo isso. Ou seja, nós podemos seguir para a conclusão com uma espécie de meditação, assim, em geral, que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender, que é a relevância da atuação estatal no setor de publicidade para a promoção de valores fundamentais para a democracia. Ou seja, não apenas é fundamental que o Estado cumpra certas funções, mas a atuação estatal é também relevante no tocante à publicidade como um instrumento de aperfeiçoamento da vida social. E quando você vê todas as discussões relacionadas com a temática de pandemia, por exemplo, a necessidade da presença do Estado para promover condutas socialmente desejáveis, ou seja, há um equívoco por supor que simplesmente a publicidade é um instrumento de venda de produtos. No âmbito privado, até pode ser, não é. Mas a publicidade é um instrumento de formação de condutas, ou seja, o aperfeiçoamento da sociedade, a elevação dos padrões de conduta, tudo isso depende de uma intervenção efetivamente do Estado com a formação de padrões mais civilizatórios mais elevados. Isso é fundamental. E é fundamental que esses serviços sejam praticados por instituições privadas, autônomas em face do Estado. Ou seja, essas instituições privadas não estão subordinadas a um vínculo hierárquico, não se trata de, efetivamente, confundir a publicidade propriamente dita com o conceito de propaganda típico do pensamento norte-americano, em que o sujeito vai fazer um proselitismo político. Então, acho que essas são questões fundamentais que a gente precisa pensar e reconhecer a relevância dos contratos de publicidade. Gostaria de ouvir o que vocês acham disso. Faz total sentido, na minha opinião. E cada dia que passa, nós observamos mais manifestações da sociedade quando uma determinada publicidade não é adequada ao momento que vivemos ou trata de algum aspecto que possa ironizar, por exemplo, uma determinada religião, ou que seja racista, e coisas do gênero, que nós esperamos, né, como cidadãos, ver cada dia que passa mais suplantados. Então, eu acho mesmo que essa é uma reflexão bastante importante, porque todas as manifestações de governo, né, do Estado, elas têm que ter essa premissa, inclusive porque elas são previstas na nossa própria Constituição. E, por vezes, isso passa desapercebido. Então, acho que essas reflexões que o senhor aponta aqui, elas são realmente essenciais, tanto para quem exerce o serviço público, como para quem foi contratado para, como eu disse, apresentar soluções de comunicação por meio da publicidade para desafios de comunicação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é algo que nós, como sociedade, temos que continuar contribuindo com a fiscalização, enfim, porque, de fato, a publicidade tem essa importância, né? Ela tem esse destaque social. É isso mesmo. No direito da concorrência, né, do ponto de vista econômico, a gente usa uma expressão que é a ideia de mercado de dois lados, né? Historicamente, a gente usava essa expressão e que, no fundo, é o que hoje pode se usar para falar de uma plataforma, né? Quer dizer, um mercado que você tem dois tipos de clientes simultaneamente. E os meios de comunicação social, historicamente, sempre tiveram esse papel, né? Quer dizer, os jornais, a imprensa, os rádios, as televisões. Quer dizer, você tem o público, a audiência, e você tem os anunciantes, né? E você atende esses dois
clientes simultaneamente. Muitas vezes até tem uma dimensão gratuita em um dos lados, enquanto o outro lado é remunerado. Às vezes isso é balanceado, você cobra assinatura e tem a publicidade, mas a ideia é de que uma coisa eventualmente ajuda a financiar a outra. E os meios de comunicação social, a imprensa, são previstos justamente na nossa Constituição como um pilar muito importante, né, da nossa democracia. E, historicamente, a publicidade foi o que financiou esses meios de comunicação, né? É claro que existem modelos diferentes, mesmo dentro dos meios de comunicação históricos, né? Como eu disse, assinatura, existem outros formatos, mas, grosso modo, é a publicidade que muitas vezes possibilita uma imprensa livre, o exercício pleno da liberdade de expressão. Então, é algo fundamental para a democracia. E a relação do Estado como anunciante com esse ecossistema publicitário, hoje aí ganha, então, essa contribuição do professor Marçal. Né, eu estou curioso para ver o livro impresso, poder começar a usá-lo aí no dia a dia, mas acho que chama para a gente, né, esse lugar maior de pensar o todo, né, num momento muito importante do nosso país, eu acho. Enfim, a gente tem no livro uma análise basicamente do regime jurídico dos contratos administrativos de publicidade e o reconhecimento da necessidade de instrumentos de controle para evitar as práticas abusivas, as práticas de ineficiência ou de corrupção, porque é essencial que nós tenhamos em mente a dificuldade na carência de recursos e a necessidade de que o Estado brasileiro se valha do modo mais eficiente possível de todos os seus recursos. E eu acho, portanto, que essa é uma discussão que precisa ser mantida, aprofundada e com as peculiaridades de um setor diferenciado. Eu acho que eu posso, com isso, concluir. Nós chegamos ao nosso prazo. Foi um enorme prazer estar com o Caio e com o Tiago e com o pessoal da Fórum e com todos os que estão nos ouvindo aqui e assistindo, a quem eu presto as minhas homenagens e espero que fiquem contentes com o livro. Caio e o Tiago, para se despedirem. Bom, para mim foi uma honra e um privilégio poder participar desse debate. E aqui à distância não dá para aplaudir, senão eu estaria aplaudindo o lançamento desse livro. Parabéns, viu, professor? Também, muito obrigado, professor. Estou muito contente, um enorme admirador do senhor desde a faculdade. Muito obrigado e parabéns novamente. Muito bem. Então, estamos com a nossa atuação encerrada e muito obrigado a todos por terem acompanhado até aqui. Espero, como eu disse, que o livro possa ser uma aquisição satisfatória e que colabore para o progresso do direito brasileiro, da atividade administrativa e assim por diante. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.